Oi, meus amores, eu tô de volta hoje pra gente estudar juntos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Tia Natácia hoje tá um pouquinho rouca, tá? Mas eu acho que vai dar pra vocês escutarem legal aí em casa, tá bom? Então, crianças, hoje a gente juntos aqui na EBD vai estudar um pouquinho mais. Mas antes, né, da gente começar o nosso estudo, nós vamos orar. Então vamos lá, todo mundo de olhinhos fechados. Pai querido, amado Deus, nós te agradecemos, Pai, porque temos, Senhor, a liberdade de estudar a Tua Palavra. Obrigada, Deus, por nos dar inteligência, sabedoria. E obrigada, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que nos conduz, Pai, no aprendizado, Senhor, da Tua Palavra. Obrigada, Deus, porque temos a oportunidade de ter acesso a Ti todos os dias, Senhor, das nossas vidas. Te agradecemos e te oramos em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, hoje a gente vai para mais uma aula da EBD. E o versículo-chave da nossa aula de hoje está lá em Salmos. Salmos 86, versículo 6. Já vai tossir um pouquinho aqui hoje, tá bom? Não liguem, não. E o versículo-chave é o seguinte: escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. Eu quero vocês aí de casa repetindo comigo. Vamos lá? Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. Salmos 86, versículo 6. Isso, crianças. Então, hoje a gente vai falar da oração. E a tia vai contar uma história para vocês e a gente vai continuar falando sobre Jesus. Quem lembra da última aula que a tia Natácia deu? A gente falou sobre um jantar na casa de Simão leproso. Vocês lembram que ele não era mais leproso, né? E que estavam lá 3 amigos de Jesus: Lázaro, Maria e Marta. Isso, eles eram 3 irmãos. E aí, quem foi que ungiu Jesus, crianças? Isso, Maria ungiu Jesus, né? E ela teve um gesto muito bonito ao fazer isso. Quem lembra dessa história? A gente conversou, e quem não lembra, assiste aí a aula anterior para lembrar da história que a gente está falando. Então, crianças, depois desse jantar muito especial, né, que Jesus estava reunido também com os seus discípulos, eles, ao final do jantar, eles cantaram uma música. Todos estavam cantando, e depois que eles cantaram uma música, Jesus chamou todos os discípulos para irem até o Getsêmani, que ele precisava orar. E aí ele foi com os seus discípulos para o Getsêmani, que também é chamado do Monte das Oliveiras, tá? O Jardim do Getsêmani e o Monte das Oliveiras, eles são o mesmo lugar, tá, crianças? Porque nos evangelhos a gente vai ver que um evangelho, né, um autor fala de Monte das Oliveiras e o outro fala de Jardim do Getsêmani. Porque essa história, a gente pode encontrar em 3 dos evangelhos: em Mateus, em Marcos e em Lucas. Depois vocês podem, com calma, ler em casa direitinho, quem não souber ler ainda, mas acredito que todos aqui já sabem ler. Então depois vocês peguem a Bíblia de vocês e deem uma olhada em casa nessa passagem que a gente vai estudar. Então, Jesus e seus discípulos foram até o Jardim do Getsêmani e Monte das Oliveiras, que é o mesmo lugar, certo? O Jardim do Getsêmani, na verdade, ele está dentro do monte. O monte tem outros lugares e o Jardim do Getsêmani é um deles, tá, crianças? Então, eles foram. Chegando lá, Jesus pediu para que os seus discípulos ficassem sentados ali, que ele precisava se afastar um pouco para orar. Mas ele não foi sozinho. Ele chamou 3 discípulos para irem com ele orar. Foram os 3 discípulos que sempre acompanhavam Jesus. Me ajudem aí. Quem são esses discípulos?
Pedro, Tiago e João. Isso mesmo. Então, Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus, né? Jesus se afastou um pouco, né, do grupo com esses 3 discípulos e até chegar a um lugar mais reservado, ele pediu para que aqueles 3 discípulos, seus amigos, ficassem em oração por ele. E aí ele deixou os seus discípulos ali e se afastou um pouco mais. E aí em diante ele foi sozinho. Ele foi sozinho orar na presença de Deus. E Jesus, nesse momento, já se aproximava, né, da crucificação de Jesus. Jesus estava muito angustiado. Por isso ele sentia no coração dele a necessidade de orar, de falar com Deus, tá? E aí Jesus foi orar e ele algumas vezes voltou para falar com os seus discípulos. Mas acreditem, crianças, o que os discípulos estavam fazendo? Isso, eles pegaram no sono. Já era muito tarde, era depois do jantar, lembram? E aí ele já era de madrugada. E os discípulos pegaram no sono. E Jesus, os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, Jesus tinha pedido para que eles orassem junto com ele. Mas quando Jesus ia, se afastava e voltava, eles estavam dormindo. Algumas vezes isso aconteceu de Jesus ir e voltar e eles estarem dormindo. Naquele momento eles não conseguiram orar, mas um momento muito importante estava se aproximando. Naquele momento, Jesus ele estava muito angustiado. Jesus estava precisando da presença de Deus. Não porque ele estava com medo da crucificação ou com medo da morte, nada disso. Jesus, ele sabia que estava se aproximando um momento em que ele sentiria a ira de Deus sobre ele por causa dos nossos pecados. Jesus, ele era santo, perfeito, ele é Deus, ele é filho de Deus. E ele nunca havia sentido a ira de Deus. E ele estava muito, muito angustiado por causa disso, porque a ira de Deus recairia sobre ele, né, por causa de nós. Mas por amor a gente, né, ele enfrentou todo o plano de salvação que Deus tinha, né, e hoje nós podemos, através de Jesus, né, ter a salvação, ter a vida eterna. E aí, nesse momento de muita angústia, de muito sofrimento, né? Porque apesar de Jesus ser Deus e humano ao mesmo tempo, ele conseguia sentir todas as emoções que nós sentimos. Ele não pecou, né? Vocês sabem disso, mas ele sentia as nossas emoções. Então, foi um momento muito difícil para Jesus. E ele, nessa ocasião, ele chegou a suar sangue. Ele estava tão triste, mas tão triste, uma tristeza, uma angústia tão profunda, que ele suou sangue. Só para vocês terem uma ideia de quanto sofrimento Jesus passou por nós, até mesmo antes da crucificação, antes de ser açoitado e outras coisas. E aí, crianças, Jesus foi, orou e voltou. E quando ele voltou, chamou Pedro, e disse: poxa, vocês não conseguem ficar orando junto comigo? Um momento importante se aproxima, E aí Pedro disse: não, agora nós vamos orar. E ele disse: não, já é chegada a minha hora. E aí quando ele diz isso, e os discípulos olham, alguém está se aproximando, mas alguém que eles conhecem. Vocês arriscam aí chutar quem era que estava se aproximando para entregar Jesus, o traidor? Isso, era Judas. Judas estava se aproximando. E Judas, ele fez uma coisa muito feia. Todos vocês conhecem. Judas, ele traiu Jesus porque ele queria muito dinheiro. As pessoas que procuravam prender Jesus naquela época tinham muito dinheiro e ofereceram a Judas
para que ele entregasse quem era o seu mestre, né? E aí Judas aceitou. Ele aceitou trair Jesus, mesmo ele andando com Jesus esses 3 anos, ele aceitou trair Jesus por muito dinheiro. Então, Judas se aproximou, mas ele não estava sozinho. Judas estava com vários soldados e várias pessoas que estavam armadas para prender e levar Jesus para a prisão. Só que eles estavam escondidos. E ele disse, né, para essas pessoas, ele estava combinado com esses soldados, de que aquele que ele chegasse e beijasse, cumprimentasse, era o mestre que eles deveriam prender. E assim Judas fez, né, traiu Jesus com um beijo. E ele chegou perto de Jesus, cumprimentou Jesus e deu um beijo no rosto de Jesus. E assim os soldados se aproximaram e prenderam Jesus. E aí também, crianças, aconteceu um milagre nesse momento. Olha só como o poder da oração faz a diferença. Nesse momento, Pedro, né, e os outros ficaram muito desesperados, não sabiam o que fazer. E aí Pedro pegou a espada, né, tirou a espada e cortou a orelha de um dos soldados. E Jesus diz, não faça isso. Não faça isso porque tudo que acontece vai ser plano de Deus, é plano do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. E aí Jesus pegou a orelha do soldado e colocou de volta. E todos aqueles que estavam ali presentes, mesmo apostos para prender Jesus, para maltratar Jesus, viram o milagre. Jesus foi com aqueles soldados. Jesus foi, ele não fugiu, ele sabia que ele tinha que passar por isso, que era plano de Deus, ele confiava em Deus, ele confia em Deus. E aí ele foi. E todos os discípulos fugiram, todos os discípulos abandonaram Jesus. Mas teve um que não abandonou Jesus. Quem foi? Isso, Pedro. Pedro foi atrás, escondidinho. Mas ele não abandonou Jesus. E aí, mesmo Jesus na prisão, ele entrou, levaram Jesus, prenderam Jesus. Mas lá dentro, de onde Jesus estava preso, algumas pessoas reconheceram Pedro. Mas Pedro, como vocês sabem, negou Jesus. Algumas pessoas, por 3 vezes, pessoas reconheceram ele, disseram, mas você não andava com ele? Mas você não conhece este homem? E ele disse, não, eu não conheço esse homem, não, eu não ando com ele. E por 3 vezes Pedro negou Jesus. E aí quando Pedro negou Jesus pela 3ª vez, o galo cantou. E aí ele lembrou, que Jesus já tinha avisado ele que isso ia acontecer. Jesus disse, Pedro, hoje mesmo você me negará 3 vezes antes que o galo cante. E isso se cumpriu. E Pedro ficou muito triste quando ele ouviu o galo cantar e ele percebeu que ele tinha negado Jesus. Ele chorou bastante, ele se arrependeu profundamente. E foi aí que Pedro verdadeiramente entregou seu coração, para Jesus. Então, crianças, hoje a nossa história termina aqui. Termina com a prisão de Jesus, um momento muito triste, mas para nós cristãos, um momento que nós devemos sempre lembrar, que nós devemos sempre ter na nossa mente, no nosso coração, porque foi através do sacrifício de Jesus, através do sacrifício de Jesus que nós temos hoje o acesso à salvação, o acesso a Deus, nós podemos falar diretamente com Deus. Hoje nós podemos chamar Deus de Pai. E aí, o que a tia quer deixar, a mensagem para vocês hoje, é que a oração, ela é muito importante. Jesus, ele só conseguiu passar por momentos muito difíceis porque ele estava conectado com Deus o tempo todo em oração. Então, crianças, isso é uma verdadeira lição para nós. Nós também devemos estar conectados com Deus em oração. Deus deve ser o nosso melhor amigo. Nós podemos contar tudo para Deus. Tudo, tudo mesmo.
Eu costumo muito dizer que orar é conversar com um grande amigo que a gente tem, mas que a gente não consegue ver, pelo menos por enquanto. Então, a gente tem que orar, temos que lembrar de Deus e conversar com Ele. E aí, a tia vai deixar algumas lições para a gente refletir. Nós devemos sempre orar em qualquer situação. Não importa se a gente está feliz, está triste, se tem alguém doente, se não tem. Nós sempre devemos orar, até porque nós devemos levar nossos pedidos, agradecimentos para Deus, para quem pode resolver, para o único que é todo poderoso. Então, nós sempre devemos orar, né? E lembrar também que Jesus, ele orou muito. Na Bíblia, em muitas passagens, né, os evangelhos relatam isso, que Jesus se afastava para orar, que Jesus precisava orar. Então, se Jesus orou, e a gente é que precisa, né? Se Jesus, Filho de Deus, Santo, orou, e a gente, crianças, né? A gente precisa muito orar. E Jesus orou também em momentos difíceis, né? Quando ele estava prestes a passar por momentos difíceis, ele orou. Então, em qualquer situação, nós devemos orar, nós devemos se direcionar para Deus, né? Em qualquer momento, saiba que Deus está pronto para escutar você. Ele está pronto para ouvir o que você tem a dizer para Ele. Não são palavras bonitas, palavras, orações grandes que fazem Deus gostar da gente, não. É aquilo que está no nosso coração, que verdadeiramente a gente quer falar com Deus, levar para Deus, que faz Deus se agradar da gente. E é através da oração que a gente conversa com esse nosso Pai, que é poderoso e que é nosso amigo. E aí, crianças, nós também devemos desejar orar, assim como Jesus. Nós temos que desejar, deve ser um momento que nós ansiamos durante o nosso dia, até porque a gente pode falar com Jesus o dia todo. A gente não precisa de um momento no dia para falar com Jesus. A gente pode acordar em Jesus, bom dia Jesus, bom dia Deus, eu estou aqui, Pai, eu te agradeço porque eu estou vivo. Nós podemos falar com Deus todo o tempo, o dia todo, né? Mas é muito importante também que a gente separe um momento para conversar só com Deus. Como é bom, né? A gente ter um amigo, vocês com certeza têm amigos que vocês contam segredos, que ele te dá conselhos, e assim deve ser a gente com Deus. A gente tem que ter o nosso momento com Deus, íntimo, só nosso, para a gente contar nossos segredos para Ele e para Ele também falar conosco. Mas a gente pode conversar com Ele todo o tempo. E a gente tem que desejar a presença de Deus. Assim como Jesus desejava a presença de Deus, quando ele se afastava para orar, nós também temos que desejar a presença de Deus. E, por fim, crianças, nós devemos não só orar pela gente, né? Nós devemos orar por nós e também pelos outros. Né? Nós devemos sempre nos preocupar com o que as outras pessoas também estão passando. Nós, como igrejas, temos uma grande responsabilidade, né, como corpo de Cristo, né, de cuidar um dos outros. Então, nós devemos orar por nós, pela nossa família, mas também pelas pessoas que estão próximas, pelos nossos inimigos. Devemos orar por todas as pessoas, até mesmo aquelas que a gente não conhece. Então, a tia deixa aí essas lições pra gente, né? E a importância, eu sei que vocês já sabiam da importância de orar, né? Mas que vocês possam reforçar essa importância no coração de vocês e não esquecer de orar, de falar com Deus e ter a certeza que nós podemos confiar nele e que ele é nosso amigo e que sempre está pronto para nos escutar. E é isso. Hoje, nosso estudo termina aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um grande beijo para vocês, que Deus abençoe vocês, abençoe
as famílias de vocês, todos que estão assistindo, que vocês possam colocar em prática a palavra de Deus, tudo aquilo que a gente estuda, e que o Espírito Santo possa guiar vocês todos os dias. Lembrem sempre, sejam firmes, estejam sempre firmes na palavra de Deus. Um grande beijo e até a próxima aula.